E o ano de 2022 começou com o aumento na transmissão de Covid-19 e também a predominância de casos da variante Ômicron, o que deixa mais uma vez todo o estado em alerta. Amanda Martins. Oi, Yasmin. Hoje a gente fala sobre esse avanço da variante Ômicron no Rio de Janeiro, mas também em todo o Brasil. Para isso, a gente conversa com o médico sanitarista e professor de medicina social da UERJ, Mário Dalpós. Doutor Mário, muito obrigada pela presença aqui no Jornal do Rio. Muito obrigado. Eu estou à disposição de vocês. Doutor Mário, eu queria que a gente começasse falando sobre esse avanço da variante Ômicron, mas que a gente falasse sobre essa variante em si. Muito se fala que ela é mais contagiosa, mas que ela é menos grave. O que esses estudos dizem até agora sobre essa cepa? Bom, ainda não temos muito tempo de, não só de disseminação, como de estudo sobre essa variante, né? Mas o que se sabe até agora é que, ela é bastante, tem uma capacidade de disseminação muito grande, né? Semelhante ao que nós encontramos, por exemplo, no vírus do sarampo. A capacidade de infectar entre 10 e 20 pessoas muito rapidamente, né? E isso ser multiplicador. Porém, ao mesmo tempo, ela tem sido encontrada em casos graves e de internação naquelas pessoas não vacinadas ou com vacinação incompleta. E nas pessoas que têm naquelas populações que têm vacinação completa, né, 2 doses ou até dose de reforço, o resultado da infecção tem sido mais brando, menos grave, né? Sem necessidade de internação, apenas com tratamento de suporte, né? Hidratação, antipirético, medicação para febre, né? E cuidados gerais. Agora, esses estudos não estão completos, temos pouco tempo de disseminação, né? Os estudos iniciais da África do Sul, mas que rapidamente se expandiram para a Europa e para os Estados Unidos. Então, no caso do Brasil, temos aqui quase que poucas semanas nos quais ela atingiu a população. Então, a gente não tem ainda dados suficientes, porém, aparentemente, nesses estudos preliminares, isso é o que a gente encontra. A gente tem algum estudo demonstrando que as vacinas que a gente tem disponíveis aqui no Brasil, né, Coronavac, Pfizer e AstraZeneca, são eficazes contra a Ômicron? O que os estudos dizem nesse sentido? Não, os estudos têm mostrado que elas, uma vez completada a vacinação e eventualmente com a dose de reforço, né, elas têm protegido as pessoas de um agravamento da sua condição clínica, né? Como eu disse, a gente tem uma comprovação ao contrário, né? No sentido de que a maioria das pessoas internadas ou que tem seu caso agravado, né? Até, enfim, eventualmente alguns óbitos, né? São de pessoas que não foram vacinadas ou não têm a vacinação completa. E, ao contrário, aquelas pessoas que têm uma cobertura vacinal completa, as 2 doses, a dose de reforço, apesar de se infectarem, que a vacina não impede, nenhuma delas impede isso, elas têm protegido as pessoas de terem casos graves. Então, aparece como uma síndrome gripal, né? Obviamente com sinais e sintomas que muitas vezes deixam a pessoa mais, enfim, em casa, sem condições de exercer suas atividades, seja pela condição clínica mesmo, ou pela necessidade de fazer, enfim, de ficarem isoladas, né? Mas com sinais e sintomas leves. Então, a gente pode dizer que ela se confunde ainda mais com a gripe, os sintomas? Tem alguma diferença? Só para a gente deixar claro? Não, absolutamente, elas se confundem, né? O diagnóstico, essencialmente, é um diagnóstico laboratorial, né? Algumas diferenças, mas são pouco expressivas no início. A síndrome gripal, a influenza, como nós chamamos, né? Ela tem um tempo mais curto, né? Produz febre como
a Covid e tal, mas ela tem um tempo mais curto, ela desaparecerá em 3 a 5 dias, né? Exceto se ela se complicar com alguma situação prévia da pessoa, né? Ou alguma complicação posterior, uma pneumonia bacteriana, alguma coisa assim. Mas ela em si, ela tende a desaparecer muito rapidamente. Já a Covid, não, ela fica mais tempo, mas nos primeiros dias o quadro clínico é muito assemelhado. Muito difícil de fazer alguma diferenciação clínica, apenas clínica, é necessário o laboratório. Mário, a gente tem observado nesse período pós-virada do ano um aumento significativo de casos de Covid-19. Você acredita que é justamente por conta dessas reuniões familiares do fim do ano? Você acha que nas próximas semanas a gente deve continuar observando essa elevação dos casos de Covid aqui no Rio de Janeiro? Sem dúvida nenhuma, porque as festas de fim de ano, né, o Natal, Ano Novo, no Natal propiciaram encontros familiares, né? Pessoas que não se viam há 1 ou 2 anos e tal. As reuniões familiares, né, elas são, especialmente as reuniões maiores, né, foram uma oportunidade de, digamos, socialização do vírus, né? A mobilidade das pessoas, viagens, os encontros. E no Réveillon, no final do ano, é muito mais complicado, porque as pessoas foram encontrar com outras as quais não tinham, não faziam parte da sua bolha, né? Então, essa mobilidade, digamos, conjunto de aglomerações, né, produziram o que nós estamos vendo agora. Então, a expectativa é que nas próximas semanas isso tende a se agravar. Aquela expressão, quer dizer, antes de melhorar, ela vai piorar e muito, né? Como eu disse, a disseminação dessa variante, ela é de tal forma que ela muito rapidamente ela se expande, né? Por contatos, enfim, entre os amigos, entre as pessoas, né? Você vai a um bar, você não sabe se o outro está contaminado ou não, o restaurante, ambientes fechados, né? Grupos de mais de 4 pessoas, 6 pessoas, né? Então, esses ambientes, né, hoje as pessoas meio que até reduziram um pouco, a gente vê claramente o uso de máscara, etc., né? É possível até que nessas próximas, hoje, a partir de hoje ou de amanhã, né, você começa a ter pessoas voltarem a usar rapidamente. Mas esse final de ano houve uma certa redução, né, de proteção. As pessoas meio que estavam muito cansadas, provavelmente, e é difícil você encontrar parentes, amigos e não abraçá-los, da nossa natureza, da nossa cultura, né? E houve um afrouxamento dessa proteção, do distanciamento, né? E isso provocou isso que nós estamos vendo hoje e muito digamos, a tendência né, eu quase que diria que muito certamente nós vamos ver um aumento do número de casos ainda nessas próximas semanas. Doutor, o senhor acha que é hora da gente restringir novamente? Porque mesmo com esse avanço, por enquanto as autoridades mantiveram, por exemplo, a flexibilização do uso de máscara ao ar livre. É hora da gente voltar atrás ou não? Eu acho que não se trata de voltar atrás, mas se trata de criar uma situação no qual as pessoas voltem a ter um comportamento que as proteja, né? Então, o uso de máscara digamos, a céu aberto, né? Ela deve ser tornada obrigatória. Uma coisa que se chama de o uso inteligente da máscara, né? Quer dizer, pontos de ônibus, situações de aglomeração. O problema maior está em que você tem, por conta do verão, das férias escolares e do período de festas, um aumento de demanda de bares e restaurantes. E bares e restaurantes as pessoas estão consumindo bebida ou se alimentando, né? E só podem fazer isso sem máscara. Então, uma das coisas que talvez fosse importante ser voltar a ter um distanciamento das mesas, de cadeiras, que foram afrouxado agora para o final do ano, né? E uma atenção da vigilância epidemiológica redobrada para situações de eventos públicos ou particulares acima de 10 pessoas, né? Esse tem sido
totalmente inadequado hoje um evento de 1000 pessoas, né? No próximo bloco, a gente continua falando sobre o avanço da variante Ômicron aqui no Rio de Janeiro, com foco no Carnaval.